Olá, queridos irmãos e irmãs, você já deve ter lido na Bíblia a história de Naamã, aquele comandante do exército da Síria que era leproso e precisou dar 7 mergulhos no Rio Jordão para ser curado. Por que será que ele não podia ser curado dando 1, 2 ou 3 mergulhos apenas? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender o que está por trás dos 7 mergulhos de Naamã. Por que 7? Qual o simbolismo disso? E por que Deus não orientou menos mergulhos, por exemplo, ou em outro rio mais limpo? Vem comigo, nós vamos aprender mais da palavra de Deus. Vamos até a minha lousa de explicações, vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: não entendi muito bem por que Naamã teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Deus não seria poderoso para curá-lo apenas com 1 mergulho? Qual seria o significado dessa ordem de Deus? Qual a intenção de Deus nos vários mergulhos de Naamã? Que lições podemos tirar desse episódio? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida, muito interessante. E você que me assiste também pode deixar perguntas e dúvidas aqui nos comentários desse vídeo e elas podem virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Eu costumo dizer, não existe pergunta boba. Aproveite a sua dúvida para o seu crescimento. E peço a você desde já, deixe o seu joinha, o seu like, o seu curtir nos ajuda bastante. Você pode ajudar um canal a levar a palavra de Deus mais longe ainda, apenas curtindo gratuitamente esse vídeo, ok? Texto na tela, então, vamos começar a nossa explicação. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, né? Eliseu está falando aqui para que o mensageiro entregue essa mensagem para Naamã. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Queridos, a compreensão exata de várias histórias bíblicas, na maioria dos casos, pode ser feita com a leitura de todo o contexto onde ela está ocorrendo. O contexto é aquilo que vem antes e o que vem depois de um determinado texto. No entanto, em alguns momentos também faz-se necessário conhecer um pouco da cultura e também de simbologias que são citadas na Bíblia para termos uma ideia mais profunda do significado de algumas coisas citadas ali na palavra. E nós vamos fazer esse exercício hoje, por isso eu peço a você encarecidamente, se você quer aprender sobre esse assunto, eu preciso que você assista até o final. Muita gente pula os contextos e acaba não aprendendo. Então venha comigo detalhadamente. Eu, humildemente, como professor de Bíblia, vou te conduzir a compreender a resposta com profundidade, ok? Olha só, vamos então agora conhecer os detalhes do contexto que são importantes para entender os 7 mergulhos de Naamã, ok? Mas antes eu peço a você, inscreva-se aqui no canal. Você já está inscrito? Nós estamos entregando aqui estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas e essa é uma grande oportunidade de você crescer na palavra gratuitamente, utilizando aí 10 a 15 minutos por dia estudando um assunto da palavra de Deus. Basta fazer a sua inscrição e caminhar com a gente aqui nesse grupo de estudantes da palavra do Senhor. Olha só, a Bíblia cita Naamã como sendo então um comandante do exército da Síria. Isso é muito importante. Muita gente confunde Naamã como sendo israelita e ele não é. Ele era de um outro povo, um homem muito respeitado em seu país, herói de guerra por conta das suas grandiosas vitórias em batalhas. Observe comigo o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém era leproso. Então observe bem. A Bíblia não cita exatamente em que momento essa lepra apareceu sobre Naamã, já que esse tipo de doença trazia muitas incapacidades para pessoas, ok? Nós sabemos que nas leis de Israel, o leproso ele tinha que ficar fora do acampamento, separado. Não sabemos detalhadamente como o povo da Síria lidava com esse tipo de coisa. Mas claro, sendo um homem rico e herói de guerra, certamente que ele tinha privilégios e talvez até mesmo um local ali onde ele pudesse ficar sem ser separado da sociedade.
São questões que nós podemos pensar que não são citadas claramente no texto bíblico. Talvez essa lepra tenha aparecido sobre ele recentemente, já que nós podemos pensar o seguinte: como que Naamã seria um comandante tão bem sucedido estando doente, já que a lepra é uma doença que traz muitas dificuldades para a pessoa? Então o contexto parece também indicar que Naamã estava buscando essa cura dessa doença com todas as suas forças. E aí entra dentro do contexto aquela famosa, mas sem nome, uma menina israelita escrava na casa de Naamã, né? Servia ali a senhora de Naamã, e diz a esposa de Naamã que ele poderia sim ser curado se estivesse diante do profeta do Senhor, que nesses tempos era Eliseu, e esse profeta estava em Samaria. Observe bem a ousadia maravilhosa e cheia de fé dessa menina. Segundo Reis 5:3 diz o seguinte: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele, ou seja, o profeta de Deus, o restauraria da sua lepra. E podemos observar então dentro do contexto que o desespero de Naamã pela cura deveria ser tão grande que o conselho dessa pequena escrava é levado por Naamã até o rei da Síria, que envia então uma carta e presentes ao rei de Israel, juntamente com Naamã, solicitando ajuda para que Naamã fosse então curado. No entanto, quando o rei de Israel recebe essa carta, esse pedido de ajuda, entende que o rei da Síria queria que ele curasse o seu comandante, e que se isso não ocorresse, causaria um problema para Israel, quem sabe até uma guerra. Então o rei de Israel rasga suas vestes em um sinal de sua incapacidade de fazer isso. Está lá em 2 Reis 5:7. E é aqui que começaremos a entender então os 7 mergulhos de Naamã. O profeta Eliseu fica sabendo de toda essa situação e pede para que Naamã fosse trazido até ele. No entanto, o profeta tem uma atitude muito diferente. Sequer recebe Naamã. Antes, o profeta Eliseu manda um mensageiro dar apenas um recado para Naamã, que foi o texto com que nós começamos esse estudo. O recado era: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Nos versos seguintes, Naamã mostra seu orgulho, que estava escondido atrás de uma falsa humildade, mas que agora aparece de uma forma bastante clara. Observe 2 Reis 5:11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, ou seja, se encontraria comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Esse era o pensamento de Naamã. Naamã queria ser o orientador do milagre de Deus. Queria que Deus fosse como seu empregado e que tudo ocorresse segundo as suas expectativas. Tais pensamentos o levaram a ir embora dali indignado. No entanto, os oficiais de Naamã lhe trouxeram luz, mostrando a ele o quanto ele estava sendo mesquinho em suas ações. Observe que interessante o conselho dos oficiais de Naamã, 2 Reis 5:13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então aqui os comandantes, os seus oficiais disseram: é tão simples o que ele te pediu. E aqui então, queridos, Naamã começa a ficar com o coração preparado agora para receber o milagre de Deus. Não era do jeito dele, mas era do jeito que o Senhor determinou. Então, 2 Reis 5:14 vai nos ensinar: desceu o Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante ou da mesma forma que a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Agora estamos preparados então com todo o conhecimento para responder a questão: por que Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Quais são as lições que esse caso nos ensina? Queridos, olha só, nós temos 4 significados principais para que Naamã tivesse que dar 7 mergulhos
dentro do Rio Jordão. E eu vou explicar cada um desses significados a partir de agora, por isso fique comigo até o finalzinho desse estudo. Mas antes eu quero e preciso te dar um recado. Nós estamos com 2 cursos no ar aqui e um deles certamente se encaixa naquilo que você precisa. O primeiro deles, Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Nós temos aqui um link aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou te ensinar em videoaulas a Bíblia desde o começo, desde Gênesis 1, versículo por versículo, nós vamos estudando capítulo a capítulo, tirando as dúvidas e você vai aprender bastante. E temos também para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais de Apocalipse, já conhecem um pouco mais da Bíblia. E nesse estudo aqui, nesse curso em vídeo, Apocalipse versículo por versículo, eu vou explicar os 404 versículos de Apocalipse detalhadamente para você. Todas as figuras, todos os códigos, tudo que aparece ali. Olha, tá incrível. Os irmãos que já começaram esse curso têm mandado mensagens, têm aprendido demais. Primeiro comentário fixado desse vídeo tem mais informações. Em primeiro lugar, por que os 7 mergulhos? Realizar um teste na fé de Naamã. Olha só, Naamã tinha suas expectativas, já tinha tudo desenhado em sua mente como que Deus deveria fazer a cura. Do jeito dele, não do jeito de Deus. Deus, porém, queria que ele desse um passo de fé. Sua cura não seria um evento grandioso. Ele era um grande comandante de guerra, famoso, estava acostumado com grandes coisas, com pompas, com coisas grandiosas ali diante dele. No entanto, a sua cura viria de um ato de obediência simples, que era se banhar em um rio, algo totalmente comum e fácil de ser feito. O milagre seria grandioso, porém, o que levaria ao milagre seria um ato simples de humildade e obediência aos métodos de Deus agir. Tinha que ser do jeito de Deus. Por isso que, em primeiro lugar, os 7 mergulhos de Naamã significam um teste na fé de Naamã. Mas em segundo lugar, nós podemos entender que os 7 mergulhos de Naamã significam uma cura totalmente plena. Veja, na cultura judaica, o número 7 representa a perfeição, a completude, a plenitude de algo, de alguém ou de coisas. Os 7 mergulhos apontam então para uma cura total. Naamã, quando exercitasse a ordem de Deus com fé, receberia a cura total da sua lepra. Mas não somente isso. O coração de Naamã também foi curado da soberba, da falsa humildade e da arrogância. Então, em segundo lugar, os 7 mergulhos de Naamã proporcionaram uma cura plena, interior e exterior desse homem. Mas em terceiro lugar, nós podemos aprender, queridos, que o terceiro motivo dos 7 mergulhos era alcançar uma fé plena em Deus. O desenvolvimento de uma fé plena em Deus. Os resultados que Naamã colheu de sua obediência mostram que, no exercício obediente da vontade de Deus, na prática efetiva dessa fé em Deus é que está a bênção. A bênção está na obediência, a bênção está em seguir a ordem de Deus, a bênção está em se dobrar aquilo que Deus quer. É preciso ir até o final na obediência ao Senhor, pois isso trará o milagre. A bênção do Senhor virá através de um coração humilde e obediência. Um mergulho não bastava, nem 2, nem 3. Deus requer uma obediência completa de Naamã, dando os 7 mergulhos que foram ditos ali, que foram orientados. A obediência tem que ser até o final, como Deus quer, da maneira de Deus e não da nossa. Não da maneira de Naamã, mas da maneira que Deus quer que aconteça. E em quarto e último lugar, os 7 mergulhos significam que a doença do orgulho também precisava ser curada. Preste bem atenção. O Rio Jordão não era dos mais limpos que existiam ali na região. Haviam rios muito melhores. O próprio Naamã diz isso antes de obedecer à ordem dada pelo profeta Eliseu em 2 Reis 5:12. Observe bem o texto. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com
indignação. Isso aqui foi antes dele ser abordado pelos comandantes e mudar de ideia. Mas veja, o Naamã orgulhoso que se abaixou nas águas lamacentas do Jordão, depois de cair em si, lavou também ali o seu orgulho, a sua prepotência, lavou seu coração diante de Deus. Não somente a lepra foi curada, mas também o coração desse homem. Aliás, primeiro Deus curou o coração, depois Deus curou a pele. A cura foi completa. Por isso, os 7 mergulhos. A humilhação, muitas vezes, ela é usada por Deus para lavar corações sujos e leprosos. Tudo ficou ali naquelas águas sujas, mas ele saiu limpo. E para a gente fechar, eu queria pedir que você deixasse o seguinte nos comentários. Você consegue enxergar mais alguma lição nesse texto sobre Naamã? Se você consegue enxergar mais lições, né? Coloque aqui nos comentários, compartilhe comigo, né? Eu não acho que como professor eu vou conseguir expressar tudo que um texto pode nos ensinar, por isso eu gosto sempre de compartilhar com os meus alunos o que eles enxergam também a respeito das interpretações dos textos bíblicos. Espero que você tenha gostado dessas visões que eu apresentei a você. Deixo mais alguns estudos aqui para o seu crescimento espiritual. Assista mais um vídeo, abençoe de fato a sua vida, cresça no conhecimento do Senhor, aprendendo mais da palavra. Vou ficando por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.